Olá! Hoje a gente vai analisar alguns cenários clínicos e éticos bem interessantes, viu? Eles foram retirados de uma revisão da prova discursiva do Revalida INEP de 2022. São 5 questões, sabe? Vão desde emergências neurológicas até prevenção na atenção básica. Nossa ideia aqui é extrair o essencial mesmo, sabe? Um raciocínio médico, as diretrizes que importam aqui para o Brasil. Tentar entender o que realmente está em jogo nessas situações mais complexas. Bom, para começar, um caso de alta complexidade. Uma mulher, 34 anos, chega no hospital em coma, Glasgow 4. Isso depois de ter uma convulsão. No exame ela tem anisocoria, sinal de Babinski, aí a tomografia mostra, uma hemorragia subaracnoide bem feia, por ruptura de aneurisma, com hidrocefalia e, pressão intracraniana lá em cima. Infelizmente o quadro piora muito, ela vai para Glasgow 3, midrísia bilateral fixa, um quadro que sugere morte encefálica. E aí começa o drama familiar, O marido pede para parar tudo, desligar os aparelhos, dizendo que era o desejo dela. Mas a mãe pede o contrário, quer que mantenham tudo ligado à distonásia. E agora, o que a equipe médica faz? Olha, é uma situação muito delicada mesmo. Primeiro, sobre o pedido do marido. Isso seria a eutanásia. E não pode ser feito. A nossa lei e o Código de Ética Médica são muito claros. É proibido abreviar a vida do paciente, mesmo que ele peça ou a família. O artigo 41 veda isso. Certo. Eutanásia está fora de cogitação. Exato. Agora, o pedido da mãe, a distanásia, que é ficar prolongando o processo de morte artificialmente. Também não é o caminho ético, sabe? Em quadros assim, terminais, irreversíveis, antes mesmo de bater o martelo da morte encefálica, o foco deveria ser cuidados paliativos, dar conforto. Entendi. Então, nem um extremo, nem outro. Mas antes de qualquer coisa, tipo pensar em doação de órgãos ou desligar suporte, o passo zero é confirmar se é morte encefálica mesmo, Exatamente, esse é o ponto crucial. E essa confirmação não é simples. Tem um protocolo bem rígido. Precisa de, no mínimo, 2 exames clínicos neurológicos e feitos por médicos diferentes, experientes que não podem ser da equipe de transplante, tá? 2 médicos diferentes. Isso. Além disso, tem o teste de apneia, que é fundamental para ver se não há mesmo nenhum estímulo para respirar. E, para fechar, um exame complementar, um que mostre que não tem mais atividade no encéfalo. Que tipo de exame seria esse complementar? As opções mais comuns são o eletroencefalograma, o Doppler transcraniano, cintilografia cerebral ou até arteriografia. Qualquer um desses que comprove a ausência de atividade elétrica ou de fluxo sanguíneo cerebral serve. Tá claro. Saindo um pouco dessa tensão da UTI, vamos para um cenário de prevenção. Dona Aurora, 50 anos. Ela acabou de receber diagnóstico de câncer de cólon depois de operar uma obstrução intestinal. Primeiro caso na família dela. E agora, como é que a gente orienta as filhas? Elas têm 25 e 23 anos. Qual o rastreamento para elas? Bom, primeiro, é sempre bom lembrar dos fatores de risco que a gente pode mexer, para o câncer coloretal. Sobrepeso, obesidade, comer muita carne processada, carne vermelha em excesso, álcool, cigarro, sedentarismo. Tudo isso pesa. Prevenção primária é chave. Importante reforçar isso sempre. Pois é. Agora, para as filhas dela. Como a mãe teve o diagnóstico aos 50 anos e é parente de primeiro grau, a coisa muda. O exame para elas é a colonoscopia. E não é com 50 anos. É para começar aos 40. Então 10 anos antes da idade da mãe? Isso. 10 anos antes da idade do diagnóstico da mãe. A ideia é pegar qualquer lesão bem no início, sabe? Aquele pólipo que pode virar câncer. Se a primeira colonoscopia delas vier normal, aí repete a cada 5 anos. Entendido. Agora, vamos para a pediatria. Uma menina de 3 anos chega com queixa de cansaço, muito sono, perdeu peso. E tem um sintoma curioso, vontade de comer gelo. Pica, O histórico dela: nasceu prematura, desmamou cedo, com 3 meses, e a família tem dificuldade para variar a comida. No exame, ela tá pálida, peso e altura baixos para a idade. Esse quadro grita anemia ferropriva, É a principal hipótese, disparado. Se a gente pedir um hemograma, o que esperamos ver? Hemácias pequenininhas e com pouca cor, microcíticas e hipocrômicas. Isso vai refletir no VCM e no HCM, que vão estar baixos. E o RDW, que mede a variação de tamanho das hemácias, geralmente está alto. Quer dizer, a anemia que a gente vê no exame já é a ponta do iceberg, Já é um estágio mais avançado da falta de ferro. Exatamente. A falta de ferro acontece em etapas, sabe? Primeiro, o corpo gasta os estoques, a ferritina cai. Depois falta ferro circulando, a saturação da transferina diminui. Só lá no final é que a produção de hemoglobina cai tanto que dá anemia no exame. No caso dessa menina, a prematuridade, o desmame precoce e a dieta pobre em ferro, tá tudo aí, explicando a causa.
Faz todo sentido. Agora, mudando de novo, vamos para a sala de parto. Gestante, 38 semanas, segundo filho. Tá em trabalho de parto há 5 horas. Mas aí, olhando o partograma, aquele gráfico que acompanha a evolução, a dilatação do colo parou, não progride mais. O que fazer? Pela descrição, isso parece ser uma parada secundária da dilatação. É uma distocia funcional, um problema na força do trabalho de parto, digamos assim. As primeiras medidas são mais conservadoras. Estimular ela a andar, talvez um banho morno para relaxar, avaliar se precisa de analgesia e também pensar em amniotomia, romper a bolsa, se tiver indicação, ou talvez começar ocitocina para ajudar nas contrações. E aquelas manobras mais invasivas, tipo Christeller, fórceps? Não. Christeller a proscrita não se deve fazer. E fórceps ou até cesárea não seria uma primeira linha só por causa dessa parada de progressão nesse momento. Primeiro tenta otimizar o trabalho de parto. Perfeito. Para fechar nossa rodada, a atenção primária. Uma mulher de 45 anos, negra, chega na UBS para um check-up. Ela tá bem, sem sintomas, estilo de vida saudável, exame físico normal. O detalhe é que ela não sabe nada do histórico familiar porque foi adotada. Quais exames de rastreamento a gente pede para ela? Olha, para essa mulher, 45 anos, assintomática, sem outros fatores de risco claros além da idade, os exames de rastreamento que têm forte evidência científica são poucos e bons. Glicemia de jejum, ou talvez hemoglobina glicada, para rastrear diabetes, perfil lipídico completo, colesterol total e frações, para ver risco cardiovascular. E, claro, o exame preventivo do colo do útero, o Papa Nicolau. Esses são os essenciais para ela. E se ela pedir outros exames, tipo, doutora, não tem mais nada para ver, aquela bateria de exames gerais? A orientação tem que ser muito honesta, sabe? Baseada na ciência. Explicar que, para o caso dela especificamente, outros exames sem uma indicação clara não mostraram benefício. Pelo contrário, podem até levar a achar coisas sem importância, gerar ansiedade, mais exames, até procedimentos desnecessários. Isso é a tal da prevenção quaternária. Evitar fazer mal com excesso de medicina, né? Exatamente. Proteger o paciente do sobrediagnóstico e do sobretratamento. Muito interessante. A gente passou por situações bem diferentes, né? Da UTI super complexa à consulta de rotina na UBS. Fica muito claro como o conhecimento técnico, a ética, as diretrizes de saúde pública, tudo isso tem que andar junto no dia a dia. Pois é. O fascinante é ver como cada caso desses exige uma combinação muito específica de raciocínio clínico com respeito às normas da legislação brasileira. É uma sintonia fina, constante. E isso, claro, faz a gente pensar. Como que entender bem esses cenários específicos pode, no fundo, melhorar nossa visão geral sobre o cuidado com o paciente e até a organização do sistema de saúde, né? Com certeza. Fica até uma reflexão final, pensando naquela mulher de 45 anos sem histórico familiar. Se a gente descobrisse, por exemplo, que a mãe biológica dela teve câncer de ovário aos 50 anos, como isso mudaria a abordagem do rastreamento? O que isso diz pra gente sobre esse equilíbrio delicado entre seguir protocolos para a população toda e a necessidade de uma medicina cada vez mais personalizada, né? Fica aí pra gente pensar.